Oi, boa noite. Eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre uma coisa bastante, pelo menos para mim, engraçada, que é o modo como as constelações ganharam os nomes que têm. Na versão astrológica e na versão cética, vamos dizer assim, na versão que é normalmente ensinada para a gente no segundo grau, que é a explicação corrente, que a maioria das pessoas aceita como verdadeira. Essa explicação cética é chamada pelo astrólogo inglês John Frawley como a explicação maconheira dos nomes das constelações. E isso vai ficar um pouco claro por quê. Essa explicação diz mais ou menos o seguinte: que os nossos antepassados olhavam para o céu e viam aglomerados de estrelas. Esses aglomerados de estrelas faziam figuras no céu e as pessoas associavam essas figuras a imagens de coisas, de eventos, de pessoas, e essas imagens acabavam gerando mitos ou sendo associadas a mitos ou as histórias já existentes. Bom, eu sempre começo com esse exemplo. Se a gente pegar a constelação de Escorpião, não é tão esquisito dizer que realmente ela parece um escorpião no céu, mas se eu fosse dar um nome para essa constelação baseado na imagem que ela tem, na figura que ela parece formar, eu chamo ela de gancho. Porque pelo menos aqui no hemisfério sul, pelo menos para mim, quando eu olho no céu, ela parece um enorme gancho de açougueiro. E se você estiver numa cidade grande, São Paulo, Nova York, no centro do Rio de Janeiro, tem muito pouco céu para as pessoas terem essa experiência, então essa história acaba sendo passada e as pessoas acham normal. Mas eu fico pensando, se você olhar o céu, por exemplo hoje, agora talvez não, mas um pouco mais cedo dá para ver Escorpião, e do lado dela dá para ver a constelação de Libra, que são mais ou menos 4 estrelas formando um quadrilátero e uma estrela embaixo. Então, para esse quadrilátero com uma cobrinha, dizer que as pessoas viam uma balança é um pouco esquisito. É quase tão esquisito quando dizer que elas viam antes da balança as garras daquele escorpião anterior, que é um dos nomes, é um nome alternativo para essa constelação. Um pouco depois dela, existe a constelação de Virgem, que a imagem associada a ela é de uma mulher. Ela nunca está em pé, né? No nosso hemisfério parece que ela está meio de cabeça para baixo, no norte está para cima, mas está sempre meio deitada, ela não aparece em pé, hora nenhuma. Que é uma mulher carregando um feixe de espiga. Para mim, a única forma que eu consigo conectar essas estrelas é com a prancha de surf. É uma coisa bastante, é uma coisa alongada, assim, sem muita coisa no meio. E é por isso que o John Frawley chama esse método, essa explicação da maconha, porque aparentemente os cientistas, ou pelo menos os céticos modernos, acham que os nossos antepassados um belo dia pegaram uma maconha muito forte, da boa, subiram para um morro, começaram a fumar, e quando eles começaram a ficar doidões, eles começaram a dar nomes para as constelações. Porque, sinceramente, eu não sei se isso vai chocar vocês, mas a constelação de Auriga não parece a uma pessoa sóbria que não tenha fumado uma maconha muito forte, ou pelo menos tomado muita cerveja, com um cocheiro com os pés em formato de cobra carregando uma cabra bebê nos braços. Ou que Cassiopeia pareça uma rainha de cabeça para baixo sentada num trono. Não faz sentido. A explicação dos bocós, dos malucos, dos astrólogos, que obviamente não sabem o que estão falando, é que constelações são parecidas com famílias. As estrelas são unidas porque elas partilham de qualidades parecidas, de características parecidas. E os mitos servem para você entender essa característica de uma forma simples. E os nomes também. Não interessa se o nome numa civilização eu vou chutar,
sei, lata, e na outra civilização é dicionário. Mas no fundo essas duas, os mitos associados a isso querem dizer mais ou menos a mesma coisa, porque a constelação é a mesma. Mas o mito associado à constelação tem a ver com essa qualidade que é partilhada pelas estrelas, que elas são como famílias. É por isso que Eridanos é um fio enorme de estrelas, que é um rio, não tem muita figura. Ou, não sei, as constelações diárias são um monte de estrelas juntinhas, enquanto Virgem é aquela coisa enorme, separada. Mas por que essa constelação é tão grande? Por que Escorpião não segue para Libra, não apropria de Libra? Mesmo quando ela é chamada de garra de Escorpião, ela era considerada uma coisa separada. Porque essas estrelas têm qualidades diferentes. Isso é mais engraçado quando você pensa nessa explicação aplicada a uma outra área da civilização humana, que é a gastronomia. A explicação cética, racional, sóbria, é que os alimentos, os temperos, foram diferenciados das coisas que não nutrem e dos venenos por tentativa e erro. É bastante razoável. Uma pessoa come um fruto vermelho de uma solanácea e fala, vou chamar isso de tomate e vou começar a fazer pizza com isso, assim que eu decidir se o trigo é veneno ou não. A outra pessoa pega uma beladone, não fala mais nada porque morreu. E essa experiência da morte dela, por algum motivo mágico, é passada às gerações seguintes. Porque é um pouco forçar a amizade, dizer que além das pessoas fazerem por tentativa e erro, eram sempre em grupos e alguém ficava olhando se outra pessoa ia morrer ou não. Então, vai imaginar que essa pessoa está no meio do mato, catando folha, e um belo dia ela come veneno e morre. Ou que as pessoas se juntavam com os ingredientes, eu vou fazer uma sopa disso aqui. Se eu sobreviver, isso aqui tudo é alimento. Se eu morrer, vocês vão fazendo sopas menores, com combinações diferentes, para descobrir o que é veneno e o que não é. Isso é absurdo. Isso não aconteceu. Ainda mais se você olhar para o mato, a quantidade de veneno é muito maior, a quantidade de plantas que matam, pelo menos não alimentam, muito maior a quantidade de coisas que alimentam. Quanta gente ia morrer? A quantidade de burrice que essa explicação atribui aos antepassados é tanta que eles não conseguiriam sobreviver sozinhos, gente. É muito assim, eles não eram, nossos antepassados não eram significativamente mais burros que a gente, o mais provável é o contrário. Enfim, a explicação bocó, a explicação astrológica, a explicação boba, que não faz sentido nenhum, é que em vez de você comer essas coisas e provar e morrer ou não, você tenta entender a planta, entender a essência da planta, olhando para ela, no máximo tocando. Então você pega uma planta que tem as folhas com contorno agressivo, que ela é vermelha, mas não é suave, é dura, o fruto é duro. Às vezes ela pode queimar o dedo, aí você pensa, bom, essa planta está relacionada com Marte, com as características marciais, ela é quente e seca. Ela pode servir como tempero, mas ela dificilmente vai ser o prato principal na comida, tirando em ocasiões especiais, a pimenta. Aí você acha uma planta cuja parte carnuda, que talvez sirva para alguma coisa, cresce embaixo da terra, amorfa, feia, um negócio parecendo com uma pedra. Você fala, ela está associada com Saturno. Ela é fria e seca, ela serve para outras coisas, como a batata. Então essa é a explicação astrológica que vocês não devem levar a sério, obviamente. Você tem que levar a cética, porque a pessoa vai tirando raiz e comendo, e cozinhando e comendo. Obviamente tem muito mais raiz venenosa do que raiz comestível no mundo. As pessoas vão morrendo muito, até que descubram o que é uma batata, o que é uma cenoura, o que é uma mandioca. Eu espero que isso tenha ficado claro, que eu tenha conseguido explicar. Qualquer coisa, vocês tenham meus contatos aí no canal do YouTube, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Muito obrigado.